Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos e companheiros da Sociedade Espírita André Luiz. Estamos aqui hoje com o nosso amigo Robson Ferrer. Ferrer ou Ferrer? Ferrer. Ferrer. Roteiro Espírita. Vocês já conhecem o Roteiro Espírita? Por favor, se não conhecem, está lá no YouTube, Roteiro Espírita. Eu acompanho, eu sigo o Robson e são trabalhos assim fantásticos. Meus irmãos, daqui a pouco, Robson, te dou a palavra. Hoje eu estou aqui com vocês. O irmão Josias não pôde estar, teve um compromisso. Mais uma vez eu estou aqui, apostos ao trabalho. Deixei de ser o espírito oculto e aqui apareci para a gente fazer essa mediação com um tema palpitante. Mas antes de qualquer coisa, a gente sempre entrega os nossos trabalhos à espiritualidade maior, ao Mestre Jesus, porque sem eles o fardo fica muito maior. Então vamos entregar o nosso trabalho de hoje, que o irmão Robson possa ser iluminado, para que possa tirar nossas dúvidas. Eu peço também pela nossa casa, mais amor, que a gente esteja sempre juntos nesse propósito de levar a doutrina ao maior número de pessoas. E é essa doutrina que nos acolheu e nos acolhe e nos conforta a todo tempo. Que a paz do Cristo esteja com todos nós nesse trabalho e em nossas vidas. Meus irmãos, Robson, seja muito bem-vindo a mais uma live do Conversa Espírita. E hoje a gente vai conversar sobre um tema assim bem palpitante, né? Todos nós temos fardos. E se ele não é meu, eu posso carregar? A depender de quem a gente pergunte isso, teremos algumas respostas, né? Não, o fardo não é meu, eu não tenho nada a ver com isso, tá? E quem vai carregar foi quem recebeu. Mas outro vai falar assim para a gente: onde fica a caridade? Será que eu posso carregar esse fardo junto com esse irmão? E para responder essas e outras mais, nós vamos conversar hoje com o nosso irmão Robson. E aí, Robson, o que é que você me diz disso tudo? Me conte. Você está bem parecido com Josias, viu, É? Carlos? Com suas provocações, A gente fica que se deixa a gente espelhando, assim né? com o Eu fico, coração palpitando. eu fico ali nos bastidores só captando para ver se eu consigo fazer um pouquinho igual a ele. Mas vamos lá. Ok, querido amigo Carlos, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Obrigado pelo carinho, pela atenção, pelo convite de estarmos aqui com vocês, da Sociedade Espírita André Luiz, que eu conheço bem, tenho um carinho especial por essa instituição aqui em Salvador e que eu procuro também me espelhar pelo trabalho de vocês. Nosso amigo Josias e todos da técnica desta casa que nos acompanha, que nos ajuda, o Celso também, importante, Celso Seara, salvo engano, o sobrenome dele, que está Mesmo. sempre conosco, nos convidando. Então, nossos votos de paz para todos que estão aqui, já no chat, façam suas perguntas, tragam suas ideias, para que a gente possa ter essa conversa espírita bem interativa e participativa, como nós temos feito ao sábado, às 19 horas,
lá no canal Roteiro Espírita. Para aqueles que estão nos acompanhando pelo canal Roteiro Espírita, também nossos votos de muita paz, de muita alegria, por estarmos juntos, unidos dentro desse ideal maior, que é nós falarmos sobre a doutrina espírita. E, em particular, nesse tema desafiador que Carlos já nos trouxe de forma provocativa, ao nos perguntar até que ponto nós devemos carregar o fardo que não é meu. E isso me fez lembrar, Carlos e demais, uma citação muito comum, não sei nem se eu posso estar reproduzindo aqui, mas ainda assim eu vou me permitir, que a gente ouve muito dizer assim: quem pariu Mateus que balance, né? Ou seja, assim, o filho não é meu, não me peça para ajudar, não tenho nada a ver com isso, então não vou me meter nesse problema de educação, de ajudar. Então, me tire me tire de problemas, é outra expressão muito comum dentro da nossa sociedade bem competitiva, bem egoísta e egolatra, ou seja, não me traga problemas porque eu já tenho os meus, então me livre de problemas. De hoje em diante eu só quero boas notícias. Tem uma música da Xuxa que ela também diz assim, ou seja, de alguma sorte espelha um pouco essa questão provocativa, que é até que ponto verdadeiramente nós devemos ou não carregar o fardo que é do outro. Lembrando que, como você também trouxe bem, esse fardo todos nós temos, que são as nossas provações, que são os nossos desafios, considerando que todos nos encontramos em um planeta de provas e expiações. E não poderíamos viver sem esses fardos, não poderíamos deixar de vivenciar essas provas para que nós possamos dar o testemunho de fidelidade ao cumprimento daquilo que nós escolhemos no mundo espiritual para vivenciar quando encarnado. É bem verdade, e aí a gente pode afiançar que nem todos esses fardos foram estabelecidos, programados no mundo espiritual, porque muitas dessas provas elas surgem dentro do nosso contexto vivencial humano a partir das muitas escolhas. É como disse o próprio Cristo, que no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo vai tratar desse ponto a respeito do fardo. O meu jugo é leve, o meu fardo é brando, algo assim que a gente vai ler aqui na Ipsiliteri. Mas o que a gente percebe é que muitos desses fardos, muitas dessas provações, advêm de uma escolha mal feita mediante o nosso livre-arbítrio, visto que ele dissera que a semeadura era livre e a colheita seria obrigatória, que existe uma lei que rege a harmonia do universo, que é a lei de ação e de reação, que está nos devolvendo de acordo com o que nós estamos dando à vida. Então, eu posso estar fazendo escolhas que hoje, aparentemente, elas podem nos trazer uma imagem de alegria, de felicidade, de bem-estar, de sucesso, como muitas vezes nós vemos através da mídia, em que nos estimula a determinados comportamentos e ações, mas que para mais tarde nós vemos a bobagem, a besteira, os equívocos que cometemos por conta desse peso que sobrecarrega aquilo que nós já temos. Então, nós precisamos, dentro dessa proposta reflexiva de hoje, quanto o fardo não é meu, posso carregar. Na verdade, a gente precisa compreender que nós podemos favorecer ao outro a estar em um estado de otimismo, de bom ânimo, de coragem, de fé, para carregar os seus fardos específicos. Porque, em verdade, Carlos, a gente não pode transferir para nós o fardo que é do outro, seja aqueles programados, sejam aqueles não programados. Mas o que a gente pode fazer para uma atitude de caridade, para uma atitude de solidariedade e de amor ao próximo, conforme nos ensinou Jesus, nós podemos ajudá-los a diminuir o peso da cruz ou do fardo para que ele se torne mais ameno, mais leve, mais saboroso, mais degustativo, para que a gente possa caminhar com ele, porque dentro dessa proposta também de hoje, a gente se lembra daquela passagem de Jesus em que ele vai dizer: se alguém lhe convidar a caminhar 1000 passos, caminha com ele mais 1000. Você não está carregando o fardo, o peso
daquele que Porém, está com o qual você está caminhando. Mas você está caminhando com ele para dizer, olha, eu estou aqui, no que você precisar, conte comigo, vou lhe ajudar. Naquele momento do peso, Jesus aconteceu isso com ele, em que o sirineu carregou por um instante a cruz dele, ele disse, não, agora obrigado, valeu, mas a cruz é minha e eu que tenho que levar. Então, Jesus tinha plena compreensão de que nós não poderíamos carregar o fardo do outro, porque é do outro, não é meu. Mas eu posso ter uma atitude de indulgência, de compaixão, de solidariedade, dizer assim, eu vou lhe ajudar até onde for possível, mas você vai estar segurando e carregando a sua cruz, levando a sua prova de forma consciente e amadurecida, o quanto mais possível, para validar a experiência. Jesus também propôs, se alguém lhe pedir a capa, dê também a túnica. Se alguém lhe bate em uma face, apresenta-lhe a outra, ou seja, sempre mostrando que é possível caminhar com o outro, sem que obrigatoriamente nós nos sujeitemos a viver a dor e o sofrimento do outro, ou a prova do outro, que é muito comum às vezes para com aqueles que nós amamos, em particular quando se refere a um filho, a uma mãe, a um pai. E nós nos esquecemos que todos estes, assim como nós, são espíritos em um processo de provação. E aquele fardo, muitas vezes, foi escolhido por ele no mundo espiritual para que ele pudesse, em vida, na encarnação, em algum momento, recebê-lo. Mas a gente pode segmentar, a gente pode amenizar com essa atitude de solidariedade, com essa atitude de compaixão, de ter a simpatia e ter fugiu agora o termo, mas dessa atitude que a gente precisa ter no que se refere a essa atitude de compreensão em relação à dor e o sofrimento do outro, né? perfeito, perfeito. Gente, por favor, podem colocar suas perguntas aqui, me ajudem, por favor, a conversar com Robson. Tem muita gente boa aqui, ó. O seu Hélio Pio chegou aqui, já mandou uma boa noite aos irmãos. Manuel Cláudio, grande Manuel, gente boa demais. Valdice Gama, a mãe do nosso querido Davi Espírito Oculto, que está aqui também com a gente, aqui do nosso lado. Ô, Robson, a gente está falando o fardo o tempo todo, o fardo do outro, o fardo do outro. Mas se esse fardo chegou para mim de uma certa forma, será que esse fardo é realmente apenas do outro? Antes de responder, desculpa, antes de responder, eu me lembrei da palavra que me fugiu, a questão da simpatia, da questão anterior, que é empatia. Quando a gente tem empatia, e já respondendo a sua questão, a gente se torna mais solidário. Esse fardo, de fato, nunca chega ao acaso. Não é fruto do nada, não caiu de paraquedas em minhas mãos. E a gente tem uma tendência equivocada de dizer assim: nada acontece por acaso. De fato, nada acontece por acaso, mas a gente precisa compreender também que esse acaso não foi uma vontade de Deus. É nesse sentido que é o equívoco. Perfeito. Nada acontece por acaso, é fato. Porque nós estamos a todo momento, Carlos e os demais companheiros daqui da live, nós estamos fazendo escolhas, sejam elas conscientes ou não. E, queira ou não, nós estabelecemos sintonia com o outro. Então, na minha escolha de vida, eu já estou determinando mais ou menos, estruturando o tipo de experiências e vivências que eu terei. Então, se eu sou uma pessoa muito afoita, se eu sou uma pessoa muito estabanada, se eu sou uma pessoa muito que ajo sem pensar, automaticamente, pela minha imprudência, pelos meus excessos, virão aquelas experiências como consequência das minhas atitudes. Mas não é porque Deus estabeleceu, porque estava escrito nas estrelas, mas porque no meu estágio de consciência, elas vão estar
aparecendo fortuitamente, até porque nós vamos estar nos ligando psiquicamente com aquelas entidades que nos são afins, que irão provocar esses tumultos, essas perturbações, esses desequilíbrios, ou nos ajudar a vencê-los mediante também a sintonia que eu estabeleço. Nesse ponto, me permita, Carlos, trazer até uma passagem que nós escolhemos adredemente para poder dividir aqui com vocês mediante essa discussão que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, pedi obtereis. Obtereis. Para a gente ver como essa sua questão se adequa perfeitamente aqui nessa citação que Kardec vai dizer. Se dividirmos os males da vida, os fardos da vida, em duas categorias, sendo uma a dos que o homem não pode evitar, e a outra a das atribulações que ele mesmo provoca por sua incúria e pelos seus excessos, veremos que esta última é muito mais numerosa do que a primeira. Ou seja, os nossos fardos de hoje, na sua maioria, é consequência arbitrária das nossas escolhas. Aí ele continua. Torna-se, pois, evidente que o homem é o autor da maioria das suas aflições. Porque quando a gente fala de fardo, traz a ideia mesmo do peso, do cansaço, de que não vou conseguir, é extenuante, é um peso que eu não pedi para carregar e por aí vai. E que poderia poupar-se, gerando as aflições, diga-se de passagem, e que poderia poupar-se se agisse sempre com sabedoria e prudência, com equilíbrio, com sensatez, com sabedoria e por aí vai. É certo também que essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus, e que se as observássemos rigorosamente, seríamos perfeitamente felizes, ou seja, nós teríamos apenas os fardos que nos são necessários viver nessa encarnação. É como disse o próprio Cristo em uma outra passagem, que me parece que se referenda à nossa fala. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de hoje, por si só, traz as suas aflições. O que a gente faz pelo desespero, pelas inquietações, pelas ansiedades da vida? A gente antecipa-se aos fardos que talvez só viesse 3, 4 reencarnações depois. Se é que eles viriam, porque se estivéssemos dentro da lei, nós estaríamos, consequentemente, superando-os, eliminando-os da nossa cota de aflições no mundo. Mas ainda diz também, se não ultrapassássemos o limite ou os limites do necessário, na satisfação das nossas exigências vitais, não sofreríamos as doenças que são provocadas pelos excessos e as vicissitudes decorrentes dessas doenças. Se limitássemos as nossas ambições, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não recearíamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei de caridade, conforme propôs você no início, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos as querelas e as dissensões. Se não fizéssemos nenhum mal a ninguém, não teríamos de temer as vinganças e assim por diante. O texto ainda segue, mas esse é o suficiente para que nós compreendamos que esses fardos, na sua maioria, são resultado das nossas infrações às leis de Deus, nessa encarnação. E quando eles nos chegam é para dizer, galera, criatura de Deus, você está fora da lei, você está à margem da lei de Deus. O que é o bem e o que é o mal? Questão 630 do Livro dos Espíritos. O bem é tudo que está em consonância, em sintonia com a lei de Deus, e o mal, tudo que dela se afasta. Então, quando você pergunta se nos chega não é meu, não tenho que ajudar, a gente pode ajudar dentro do espírito de solidariedade. A gente pode auxiliar, a gente pode até, por alguns instantes, como fazem, e às vezes equivocadamente,
as avós, e me permitam trazê-la à pauta, porque as avós, por um excesso de amor aos filhos, tentam assumir uma responsabilidade que, na maioria das vezes, não são delas ou Perfeito, deles, os avós, perfeito. porque está assumindo a responsabilidade da criação dos netos, que deveriam ser dos filhos. Então é um fardo, e muitas lamentam, reclamam, maldizem até, se chateiam, mas estão assumindo um fardo que não lhes são, não lhes pertence, não deveriam estar carregando. Eu vou estar lhe auxiliando por lhe amar, por ser minha filha e por ser meu neto, mas a parte que lhe cabe é sua, e você não pode fugir dela. Então a gente precisa estar conscientizando, seja quem quer que seja, dentro desse movimento de querer ajudar e de fazer caridade, até mesmo dentro da casa espírita, a gente vê isso muito regularmente, a gente querer fazer aquilo que é do outro, em uma visão equivocada que isso é caridade, que seremos salvos. E não é. Eu posso, nesse momento, pela sua dificuldade, pelo seu momento, lhe dar um apoio, uma ajuda, até mais do que deveria. Mas lembre-se que você vai voltar para pegar o seu fardo e levar adiante. Então, eu penso que, dentro dessa reflexão que você traz, a gente precisa estar caminhando com o outro, ajudando ao outro a tomar consciência da sua responsabilidade perante o fardo que é do outro e não que é meu. Então, eu penso particularmente que não devemos e até não podemos, porque se a gente carrega o fardo do outro, a gente vai sofrer pelo outro quando não deveríamos, porque isso não seria caridoso para conosco. Vá lá. Aí eu vou e volto, Robson. Eu entendi perfeitamente o que você traz, tá? Mas como é que eu vou entender, tá? Que aquele fardo não é só do outro? Eu entendo perfeitamente, porque assim, quando a gente carrega o fardo do outro, de fato, a gente está eximindo ele de uma responsabilidade que ele precisa ter, de uma consciência que ele precisa desenvolver, ou até mesmo de uma moral que ele precisa perceber, né? Nesse processo de construção do ser. Mas quando é que eu sei que esse fardo ele pode ser da minha família, ele pode ser um amigo íntimo, ele pode ser uma pessoa muito querida? Quando eu sei que esse fardo também não é meu, né? Como é que eu posso distinguir o momento que eu devo auxiliar ou o momento que eu devo retrair nesse processo? Ok, Carlos. E você falou bem como Josias, viu? Foi mesmo, parece Realmente que eu tô. foi. A Eu estou vendo uma. convivência. Eu ia até lhe perguntar se você era irmão dele, porque você está ipsilita a Josias. Ele tem essa coisa de tá dando as alfinetadas dele para Rapaz, provocar mais ainda, viu? essa conversa espírita é de número 86. Ah, Então eu estou aqui seguindo o processo a 86 conversas. então Então a gente termina tá absorvendo perdoada. alguma coisa, né? É que nem Emmanuel Chico, não sabe dizer quem é quem. Então tá fazendo o papel direitinho, viu? Legal, estou gostando. Vamos Mas eu lá. vou tentar responder a sua pergunta a partir de uma outra pergunta aqui do Livro dos Espíritos, feita por Kardec. Vou tentar aproximar essas duas falas. Kardec questiona, quando vai tratar da lei de liberdade, a respeito da fatalidade. E ele vai lhe perguntar, então, na 851. Existe fatalidade nos acontecimentos da vida, no sentido dado à palavra, ou seja, todos os acontecimentos são pré-determinados. Nesse caso, em que consiste, o livre-arbítrio? E os espíritos disseram a Kardec: a fatalidade só existe pela escolha que o espírito faz de, ao encarnar-se,
passar por uma determinada prova. Ao escolhê-la, há uma série de destino que é a consequência da posição em que ele se encontra quando encarnado. Falo das provas físicas, pois no que se refere às provas morais e às tentações, o espírito, conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor para ceder ou resistir. Um bom espírito, vendo-o fraquejar, pode auxiliá-lo, mas não pode influenciá-lo de maneira a dominar-lhe a sua vontade. Um espírito mau, quer dizer inferior, ao lhe mostrar ou exagerar um perigo físico, pode perturbá-lo e amedrontá-lo, mas a vontade do espírito encarnado está sempre livre de qualquer entrave. Ou seja, como é que a gente pode perceber que o fardo não é meu, mesmo considerando que dentro dessa situação, desse quadro que você apresenta, pode estar o meu filho, o meu marido, a minha esposa, pode estar um ente querido, a minha mãe e o meu pai. Beleza. Primeira coisa que a gente precisa considerar, Carlos, é aquele que o recebe, aquele que está vivenciando. Ponto. Ou seja, se o problema chegou para mim ou eu vivencio, é meu, seja predeterminado por conta da fatalidade no que diz respeito a uma doença física, uma questão física, é meu. Eu, espírito, escolhi por conta dos excessos do passado ou pelas imprudências do presente, ele está comigo. Beleza. É um ente que eu amo, é o meu filho, é a minha esposa, é o meu pai, a minha mãe. Não importa. São deles. Ou é deles. Sendo que eu, como faço parte da conjuntura familiar, do elo de ligação pela consanguinidade e pelos sentimentos, eu me sinto, de uma certa forma, também co-participe desse peso, desse fardo, dessa aflição. Se eu tenho uma maturidade psicológica, um entendimento fundamentado na doutrina espírita, e se eu tenho uma conexão com o Pai, eu entendo que eu estou ali para auxiliá-lo, ajudá-lo no vencimento da prova. E aí eu passo a fazer com que ele, ao invés de se desesperar, se revoltar, ao invés dele querer desistir da prova por várias questões ou meios, eu estou ali o apoiando, dizendo-lhe: eu estou com você, estamos juntos e nós não vamos desistir dela. Eu vou estar do seu lado em qualquer momento e circunstância que houver. Vou fazer os 12.000 passos quando deveria apenas fazer 1.000. Vou entregar não apenas a capa e a túnica e tudo mais que eu tenho para me cobrir. Eu vou dar, se preciso for, a outra face para que seja abatida nela. Ou seja, eu estarei contigo em todo esse caminhar, até a suspensão da prova. Enquanto isso não acontece, caminharemos juntos. Juntos riremos e choraremos. Juntos suaremos e descansaremos. Ou seja, eu estou fiel a você no que for preciso. Mas entenda que a prova não é minha, é sua, porque você é um espírito independente que está fazendo um caminho de libertação, que tem uma história diferente de mim. Então, se eu não a trouxe e não está diretamente ligado a mim, embora me envolva indiretamente, eu compreendo que ela não é minha. A exemplo do que eu trouxe, da questão das avós ou dos avós, no que se refere ao cuidar dos filhos. Vamos tomar isso como exemplo, ou qualquer uma outra situação, pode ser uma doença, pode ser qualquer uma outra coisa. Ter que receber hoje, diante de uma pandemia como a nossa, pessoas que perderam toda a sua condição social, econômica. Então,
é um fardo que, queira ou não, vai respingar em mim. O que é que eu entendo? Eu quero ajudar aquela pessoa. Eu vou lhe dar o apoio. No que é que eu posso lhe ajudar? Vou lhe dar um apoio, digamos assim, a nível de aluguel, para quem está nessa situação econômica, social do desemprego. Eu vou estar te ajudando naquilo que eu puder, no tempo que for possível. Enquanto isso, você se mobiliza para poder voltar ao mercado de trabalho ou para produzir algo que lhe traga uma rentabilidade, para que você não fique dependente de mim, porque até certo ponto eu não vou poder sustentar essa sua situação muito, porque eu tenho também o meu fardo, que é, digamos, sustentar a família, eu tenho as minhas dívidas, eu vou pagar a sua dívida até um tempo, e aí você vai, como a gente diz no popular, você vai dando seus pulos, vai se ajustando até a cura. O que acontece muitas vezes é que as pessoas se apropriam desta situação e fica ad eterno, percebe? Perfeito. Então, a filha, o filho teve o menino, beleza, não deveria ter sido, foi avisado, foi em um tempo que não deveria ter vindo, mas veio, beleza. O filho não é meu, é seu. Mas eu, que estou um pouco mais estabilizado, vou lhe ajudar, até porque eu sou o avô, sou a avó e quero ajudar, beleza. No que é que precisa, vou dar o que for preciso, mas lembre-se que é educação, lembre-se de acolher, de cuidar, é por um tempo, de quanto tempo, beleza, a gente vai apoiar. Ou seja, Carlos, a gente precisa também dar o limite com amor, para que o outro entenda que ele não pode ser uma sobrecarga aflitiva que normalmente se torna para o outro que está tentando ajudar, porque deixa de ser caridade, passa a ser um processo de, como é que a gente diria, um processo de é que de vez em quando as palavras fogem, mas enfim, Pode. né? É falta de caridade mesmo, né? Exato. De abuso da boa vontade da outra pessoa. Então, eu acho que precisa dar esse limite dentro do que. Eu não vou nunca lhe abandonar, mas você precisa entender que você precisa fazer sua parte. Segure a parte maior que eu vou lhe ajudar naquilo que for possível que eu puder aguentar. Então, eu vejo mais ou menos assim. Agora, Perfeito. é um processo educativo que a gente começa lá de baixo, conscientizando, esclarecendo, colocando o indivíduo para ser uma pessoa independente, autossuficiente, consciente do processo, da sua responsabilidade. Então, a menina jovem, 16, 17 anos, quem é da área de educação, que lida com jovens, sabe muito bem disso, que meninas de 16, 17 anos engravidam assim de uma hora para outra, a gente nem às vezes consegue imaginar como, mas elas engravidam, é um percentual muito grande. Não Uhum. é por falta de esclarecimento, não é por falta de uma orientação sexual, é porque se deixa levar. Tudo bem, a gente não vai propor o aborto, a gente não vai botar para fora, a gente não vai escorraçar de casa ou coisa que valha. A gente vai apoiar, mas a gente vai procurar chamar os dois, porque o rapaz também é responsável direto pelo processo, não é só a menina que fez o filho, o menino também. Como é que vocês vão se ajustar? Como é que tá? E normalmente abandona a Perfeito. menina. Aí, beleza, aí é um fardo pesado, beleza. Os pais já vamos tomar conta. Agora, lembre-se que você vai cuidar da criança, você vai ser responsável, você que vai acordar de noite para cuidar dela, você vai ter que um momento de que trabalhar para sustentar, ou seja, põe a pessoa corresponsável no processo da educação e da formação da criança, para que ela amanhã, ou daqui mais a 6 meses, 2 anos, não volte com um novo filho da mesma situação que a primeira. Percebe, Carlos? Perfeito. Então, Perfeito. assim, eu acho que esse olhar a gente também precisa ter. E isso não é falta de caridade, Uhum. é a gente saber dar os limites e disciplinar o outro naquilo que lhe é necessário assumir para que essa aflição não seja uma aflição que tome e desestruture todo o grupo familiar, Uhum. desestruture aquelas pessoas que estão ali em volta daquele problema, que pode ser rapidamente, me veio aqui à mente, na questão da drogadição,
que é muito comum também dentro da família. É uma escolha do indivíduo, seja consciente ou não, do jovem ou do adulto. Então, a gente não pode permitir que esse fardo pesado dentro de uma casa, que adoece todos, Todos. faça com que haja uma desestruturação total por conta de um indivíduo que, de uma forma imprudente, insensata e irresponsável, adentrou pelo caminho das drogas, sabendo que existem outros fatores, mas que aqui a gente não vai entrar no mérito. Perfeito, Robson. Eu acho que todo mundo aqui que está ouvindo tem um exemplo, o exemplo anterior que você trouxe, de pessoas carregando fardos um pelo outro e que terminam até se prejudicando por isso, né? Se a gente for fazer uma análise, olhar para trás, a gente vai ver isso bem claro no nosso trabalho. Mas, irmãos, eu gostaria de pedir a vocês, vamos dar um like aí para gente. O like de vocês é muito importante para que o canal comece, esse trabalho possa ir para mais pessoas. Quanto mais a gente dá o like, mais ele é reproduzido, mais as pessoas estão vendo, então isso é muito importante. Então vamos dar um like aqui, por favor, tá? Robson, tem uma pergunta aqui, tem duas perguntas. Eu vou mudar a ordem das perguntas, porque essa pergunta é bem próxima da que eu trouxe, tá? Mas não é a mesma pergunta, tá certo? Então eu vou mudar, eu vou trazer a de Luiz primeiro. E Luiz diz o seguinte: quando podemos saber que não devemos interferir no fato do outro? Você já respondeu, tá? Isso está atrelado também ao sofrimento de algumas pessoas em situação de rua? Luigi, né, Isso, Cruz? Luiz. Obrigado pela sua pergunta, é muito interessante ela, mas eu particularmente, dentro da minha linha de entendimento, de raciocínio, eu acredito que também sim, porque não basta você simplesmente tirar essas pessoas que estão em situação de rua para uma convivência, digamos, dentro da sua casa ou em outros espaços. E quem trabalha e atua dentro desses setores do terceiro setor vê isso muito claramente. Se você não prepara uma estrutura, não forma, não conscientiza para que essa pessoa se autonutra, provavelmente 2 dias, 3 dias depois, ela vai voltar para a rua. A mendigância, às vezes tem pessoas que fazem dela, a mendigância, uma ação profissional, né? Ou seja, elas não estão preocupadas de sair dessa situação de rua, elas querem se bancar, tentando se sensibilizar à opinião pública para se manter nessa coisa que alguém colocou aqui, eu estava dando uma olhada no chat, do patológico, do doentio, sabe? De uma conveniência, de um desfavorecimento social para viver atrelado ao peso do social, daquelas pessoas que de boa fé querem ajudar. Eu sei que cada caso é um caso, que ninguém está na rua ou vivendo essa situação de rua porque quer, mas a gente precisa considerar também um aspecto espiritual. São espíritos em provação, como eu, Carlos, Davi, Aline, que estão na técnica, você e todos os presentes, os que virão depois. Cada qual tem a sua parcela de comprometimento espiritual para com o planeta. Todos estamos. Quem fala isso é Emmanuel no livro Justiça Divina, que nós estudamos todas as segundas-feiras pela manhã, a partir das 7h45, no canal Roteiro Espírita, no Bom Dia, na mensagem do dia para você, no Bom Dia que a gente faz. Então, ele tem uma mensagem em que ele vai dizer que todos nós temos uma parcela grande de comprometimento com a Terra. E esse comprometimento, ele está sendo saudado a partir dos nossos fardos, das nossas provas, sejam na abundância, seja na limitação. Então, quando a gente vê essa questão que você apresenta, a gente precisa compreender também desse aspecto, não apenas familiar, mas penso eu também de situação de rua, em que nós devemos promover ações de caridade sociais voltadas para o bem-estar, para o auxílio, mas sempre com essa visão, com essa percepção de que são espíritos em provação e que, por mais que você faça,
talvez você não consiga redimi-los, não consiga sensibilizá-los a uma mudança. E entender, às vezes, que deixá-los lá é, às vezes, melhor do que tirar daquela situação. Porquanto você traz para casa, e nós temos notícias e relatos nesse sentido, que você traz para casa e, ao invés de se tornar algo caridoso, se torna algo atormentador, Perfeito. conflituado. Então, precisa pensar, e aí entra a sintonia com o nosso eu espiritual, com o nosso eu divino, para saber se aquela atitude seria a melhor escolha. A gente vai ajudar no fardo dessas pessoas? Sim, alimentando-as, ajudando-as, vestindo. Legal, não tem problema. Eu acho que é uma forma também da gente exercitar a caridade. Mas lembre-se, e eu trouxe essa pergunta para que em algum momento pudesse dividir com vocês, que é a de número 886 do Livro dos Espíritos, também, quando vai tratar da caridade e amor ao próximo. Me parece que sua pergunta está dentro desse quesito. E Kardec questiona qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Eu sei que todos vocês, estudiosos do CEAL, conhecem bem tanto a pergunta quanto a pergunta e a resposta e o número dela. É só um reforço. É o tal chamado BIP, né? Cada um tem um BIP. Hoje a gente tem um Pix, mas Jesus tinha um BIP, que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O Perfeito. sentido real de caridade para com essas pessoas de rua ou de dentro de casa é o tal BIP de Jesus. Ele não falou tire das ruas, dê roupa, dê enxoval, dê alimento, não. Isso fazia parte da conduta dele em alimentá-los quando necessário. Mas repare que a conduta de Jesus para com essas pessoas não foi tirar deles os fardos, mas que eles se conscientizassem da necessidade de superação do próprio fardo, confiantes em Deus. Então você pode estar interferindo nesse processo do fardo dessas pessoas de rua, concitando nele o sentimento de fé, de confiança em Deus, oferecendo ele alguns outros tipos de recurso, validando até a possibilidade, olhe, dentro das suas condições, a gente pode lhe ajudar fazendo isso, aquilo. Nós temos um caso muito próximo, relatar para vocês, que uma senhora, que também é essa pessoa de rua, um grupo, uma pessoa, um casal, não sei bem exatamente quantas pessoas, mas teve umas pessoas que a retiraram da rua, até por ser mulher, na idade dela, colocaram em uma casa, e depois de um mês e meio, no máximo 2, não foi mais do que isso, ela voltou para aquele mesmo ponto em que ela estava e ficava, e ainda hoje continua, porque ela não aceitou as regras, as condições que lhe eram propostas para aquela mudança de comportamento. E muitos são assim. Quando você convida, por exemplo, para estar em um abrigo, né, que vai acolhe pessoas de rua, que estão na rua, elas não aceitam. Então, não é uma coisa muito fácil lidar com essa realidade. Então, e também não é uma questão de você querer diminuir o peso de responsabilidade, não. Eu vou colocar todo mundo dentro de um asilo, todo mundo dentro desses abrigos, para não precisar ver ninguém mais na rua. Deus não quer isso da gente. É melhor vê-los na rua, mas estimulando-os a se manterem confiantes em fé e dando a eles oportunidades de aprender a pescar, que é uma outra fala que eu vi aqui no chat. Não é dar o peixe, mas ensinar a pescar, porque quando ele aprende, ele não vai precisar mais ser um peso dentro da sociedade. Isso está no livro do Evangelho segundo o Espiritismo e no próprio livro dos Espíritos. Perfeito, Robson. Célia nos traz aqui: Deus dá o frio conforme o cobertor? Perfeito. E aí, Célia, me permita trazer uma outra passagem também do Cristo, agora do capítulo 6 do Evangelho Consolador, que para mim é o coração desse Evangelho, capítulo 6 do Evangelho. O jugo leve, que tem a ver com a proposta de hoje. Vinde a mim,
Está lá, disse Jesus, está lá em Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, quando você diz assim, Deus não dá o frio conforme o cobertor, sem dúvida. Ele dá o frio no sentido do testemunho, da prova, conforme a capacidade de sustentação do ombro daquela alma. A gente pode fazer também uma correlação com a parábola dos talentos. Eram 3 servos, 3 homens dentro da parábola, em que o Senhor deu a um 3, ao outro 2 e ao outro 1. Repare que há um nível de gradação de talentos. Não é porque o Senhor achou o de 3 mais bonito do que o de 2 e mais feio o de 1, por isso que recebeu um talento. É porque o Senhor sabia da capacidade e possibilidades que eles tinham em poder multiplicar ou não mediante o livre-arbítrio, fatalidade. Perfeito. Então ele diz assim: eu entendo que o que receber a 2, ele só tem condições de receber 2, nem 3, e também não tem mais necessidade de 1, porque ele já passou pelo 1 e ele foi merecedor de crédito. Tem aqui no histórico dele, né, que ele tem condições de ter 2, mas não tem ainda de 3. Então vamos ver como é que ele se sai em 2. E ele foi muito bom, multiplicou de 2 para 4, e o Senhor se alegrou. Aquele que recebera 1 também tinha a possibilidade de subir para 2, quiçá para 3, porque vai depender do desempenho da vontade. Mas ele, temendo o Senhor, diz a parábola, ele resolveu o quê? Enterrá-lo. E guardar. É o que a gente faz o tempo todo na encarnação. Nós guardamos o talento com medo de arriscar, de mostrar a cara, de ter que caminhar 1000 passos, porque estamos muito bem salvaguardados dentro dos nossos condomínios, dentro da nossa segurança, dentro do carro, dentro da minha Acomodado. segurança, acomodados mesmo, no meu salário mensal, na minha vidinha de todos os dias, que está bem. Por que eu vou estar me preocupando? Eu faço a minha caridade no céu, todo final de mês, vou lá na doutrinária, já dou meu passe, está resolvido o problema. Então, eu já acho que já tenho garantia do céu. E não é bem por aí. Então, o Senhor dá o frio conforme o cobertor, nem mais nem menos, porque senão Deus seria injusto. Deus não seria misericordioso. Vamos lá. Temos aqui uma provocação de Tereza, querida Tereza Ribeiro, né? Minha colega da magnetização. Robson, depois que fazemos um esforço de qualquer tipo de auxiliar ao outro e não conseguimos recuperá-lo, vem o sentimento de que podíamos ter feito mais. Até onde isso pode ser verdadeiro? Antes de responder, me fez lembrar também, eu não vou ler, não se preocupem, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Essa sua fala me reportou muito essa questão da ingratidão dos filhos para com os pais. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, que é um dos mandamentos do Decálogo. Então, quando você pergunta, vem o sentimento de que poderíamos ter feito mais, até onde isso pode ser verdadeiro. Nessa passagem citada do capítulo 14, os espíritos vão dizer, não me recordo agora qual, me parece Santo Agostinho ou algo do tipo, vai dizer assim: quando nós temos a consciência que fizemos o melhor para aquele ser e ele não soube aproveitar, não nos culpemos, não nos desesperemos. Respeitemos o momento dele, entendendo que não foi de todo em vão o seu esforço, porque, queira ou não, fica registrado na memória daquela alma, e mais cedo ou mais tarde aquilo vai despertar, e ele vai reconhecer a sua ingratidão, e vai pedir perdão, e vai pedir uma nova prova para que possa se reconciliar com a própria consciência, onde se encontra a lei, pelos maus tratos e pelos abusos. Então, quando diz assim, vem um sentimento que poderia ter feito mais, até onde isso pode ser verdadeiro?
pode ser verdadeiro até onde você, ou aquele que vivencia esse estado, se permite. Quando você entra demasiadamente nesse sentimento de culpa, isso se torna patológico, doentio. Isso não é bom nem para você nem para o outro. Então, não seria aconselhável. Se você tem um reconhecimento de que você fez o melhor para aquele a quem você ajudou, deu a mão, tentou mudar ou diminuir o peso do fardo, ou fazer com que aquele fardo fosse transformado em um jugo suave, leve, tranquilo, e ele não aceitou, respeite. Entenda que é o momento dele. E a gente não vai nem agredi-lo, nem culpá-lo, nem exorcizá-lo, ou se tornar indiferente. Mas entender que aquela alma ainda precisa daquele fardo. E se a Cada qual gente no seu tempo. puder, e se a gente pudesse entender isso, saberíamos melhor aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece para agir com caridade, como Jesus entendia. É não querer tirar ao outro a prova que ainda lhe é necessária, que pode ser a prova de rua para essas almas, que pode ser aquele filho que traz em si as suas limitações, as suas perturbações, os seus traumas de ontem. Eu vou estar apoiando, eu vou estar incentivando, eu vou estar incontinente, mas eu entendo que ele precisa daqueles processos psicológicos, porque é a alma, é o espírito o chamando à revisão com a própria consciência. Então, o meu papel é, como diz também, dizem os espíritos a Kardec, naquele capítulo que fala sobre a intervenção dos espíritos sobre a matéria, e vai falar dos anjos, do anjo da guarda. O anjo da guarda ele está ali como um pai, que o auxilia, que o acompanha, mas ele não toma para si aquilo que é do seu tutelado. Essa atitude é muito saudável e caridosa e que estimularia muito mais o outro ao vencimento das suas provas do que a gente está cobrando ele ou então está querendo carregar o fardo dele, porque ele vai sentir falta daquele peso e mais cedo ou mais tarde ele vai colocar outro, ele vai lhe atazanar para tomar de volta. É o que muito acontece nas relações pais e filhos. E, por fim, vem-me à mente agora a passagem do semeador que saiu a semear. Entender que cada terreno está na condição propícia de receber ou não aquela boa semente. Mas foi pela insistência do semeador que, quando ele chegou no último, ele encontrou um terreno fértil. E aí a gente vai refletir e compreender que o terreno era o mesmo terreno. Não existem terrenos, era o terreno, um só, que com o passar do tempo, das eras, do revolver da terra, através das reencarnações, das provas e dos fardos, ele foi tornando um terreno propício. E quem bem pode falar sobre isso é quem lida com a agricultura, com terra, que bota a mão na terra para revolver a terra para que ela possa estar, ela respire, ela possa estar em condições de, recebendo a semente, ela possa produzir e vingar com as flores ou os frutos. Mas ainda assim, só para concluir a linha do raciocínio, é preciso acompanhar o processo gestativo daquela semente, adubando, botando no sol, tirando do sol, botando no vento, tirando do vento, acarinhando, conversando, sabe? Se alegrando para que ela colha aquela vibração de que é bem aceita no seu processo. Aí ela vai dar flores, frutos de 30, de 60, que ainda nessa passagem tem isso. 30, 60 e 100. Mesmo o terreno adubado e propício para receber a boa semente, ainda assim ele não é capaz de dar 30, 60 ou 100 por um, porque também vai depender do terreno. Robson, você foi falando o tempo todo, e o tempo todo, todas as suas falas, foi me trazendo links com minha vida, com alguns fardos,
ou com a vida de algumas pessoas que eu convivi muito de perto. Mas eu não vou revelar quase nada, não. Vou falar só sobre uma coisa. Eu fui criado com vó, e você traz isso na sua fala. E eu fui mimado até a alma, mas a providência divina fez com que, aos 16 anos, eu precisasse me morar sozinho em Salvador. E eu pude recompor todas as perdas que eu tive naquele processo, que foi muito bom ter sido criado com vó. Foi ela que me apresentou o Espiritismo, e por conta disso eu estou aqui hoje. Eu chamava, inclusive, de mãe. Mas aí, além disso tudo que você trouxe, me fez pensar em uma situação. O fardo realmente não é um fardo. É isso mesmo? E o que é, de fato, o fardo, já que ele não é um fardo? Perfeito, mas antes deixa eu mexer com você com relação da sua história com a sua avó, que Ah, me reportou a nossa época. Você é mais jovem que eu, mas me portou a nossa época na infância, que dizia que os meninos criados com vó não era lá boa coisa. Não sei se você conhece essa. E esse menino é criado por vó e não é legal, não faz parte da turma. Graças a Deus imagina. que a providência, a misericórdia, no momento certo, soube lhe desapartar fisicamente da sua voz. Isso é brincadeira, viu? Não, mas engraçado, Mas, Robson, que eu só vim reconhecer minha mãe como mãe depois do desencarne da minha avó. De parte do momento que ela desencarnou, e aí eu me aproximei mais da minha mãe, que morava todo mundo junto numa casa só. Né? E aí foi que eu vim me ligar mais aos meus pais de fato. Né? Mas e a providência me trouxe para aqui, para Salvador, eu sou do interior, e me fez passar por várias situações que puderam recompor todo esse processo perdido. Mas uhum, foi um privilégio viver com minha avó. com certeza. E aí eu me reporto dessa sua fala para responder a sua questão. Quando é que o fardo não é fardo? A gente precisa entender, dentro desse contexto familiar que você trouxe, ao chamar a sua avó de mãe, ou reconhecer a sua mãe só depois que a sua avó desencarna, me veio à mente exatamente um procedimento que eu acho que não é dos mais interessantes, psicológica e emocionalmente. O fardo torna-se não fardo, ele se torna leve quando a gente se coloca na posição que nos cabe dentro do concerto. Então, trazendo essas nomenclaturas, por mais que sejam afetivas, mas a gente precisa compreender quem é vó, quem é mãe, quem é pai, quem é tia. E muitas vezes, dentro dessas relações, né, que as próprias famílias hoje se constituem, a gente tem de chamar avó de mãe, tia de irmã ou de mãe, por aí vai. Isso mostra um nível de afetividade que tem uma carência com relação àquele significado que a palavra traz da mãe. Então, eu penso que, como espíritos, nós estamos fazendo um processo de aprendizado nas relações interpessoais, familiares, sociais, onde a gente precisa se ver de fato dentro daquele contexto no qual, naquele instante, eu me situo. Não querer fazer transferências, não querer viver uma realidade que não é minha. É entender que eu sou pai e, como tal, eu preciso atuar como pai. O designativo paterno. Quais são as minhas atribuições? Quais são os meus deveres? Quais são as minhas responsabilidades? Se eu sou mãe, o que é que me impõe ser mãe hoje? Com todas as dificuldades e processos que estão aí hoje dentro do âmbito social e familiar. Então, eu vou atuar como mãe dentro desse contexto social, como tia, como amiga, como colega, para a gente não trocar as posições. Então, eu penso, dentro dessa sua fala, o fardo se torna no momento que a gente transfere para o outro o papel que nos cabe fazer e viver naquela atual existência. E ele torna-se leve, ou ele deixa até de ser, porque o peso a gente dá mediante a consciência que temos daquilo que estamos fazendo,
quando nós nos conectamos com o divino que há em nós. E aí eu volto à passagem do capítulo 6, quando Jesus diz: Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repousos para as vossas almas. Ou seja, quando eu tenho uma vinculação com o divino que há em nós. Conforme falamos hoje, em uma live pela manhã, lá na nossa casa de oração Bezerra de Menezes, em que o tema era o ser espiritual e as diversas e as suas vibrações. Não, perdão. Esse já foi ontem, que às vezes eu misturo. É o ser espiritual em busca da presença divina. A de hoje pela manhã foi essa. O ser espiritual e a busca pela presença divina. Então, o meu fardo, ele diminui, torna-se leve, brando, quando eu, ser espiritual, vou em busca da presença divina que há em nós. Eu fortaleço em mim a fé, a confiança em Deus. Eu digo, como dissemos pela manhã, enquanto reforço, eu não peço a Deus para me tirar a prova e o fardo. Eu peço a Deus para que Ele me sustente na prova e, enquanto precisar dela, que eu seja fiel no testemunho a ser dado. Tem uma historinha que é conhecida de todos nós, pelo menos circula aí na internet, em vídeo, pelo YouTube, e é contada pelos palestrantes, que tinha conta a história de que houve uma caminhada, o Senhor convocou várias pessoas para carregarem, para fazer uma tal viagem, e cada qual deveria carregar uma cruz. E quando eles chegassem ao ponto final, eles estariam, digamos assim, libertos de todos os seus fardos, de todos os seus pesos. E aí estava o desafio, que cada qual pudesse carregar a cruz até a destinação final. E eles toparam. Só que no meio da caminhada teve um esperto que, para adiantar e acelerar o processo, ele foi a cada tempo cortando o pedaço da cruz. E até que depois que só tinha um toco e ele já estava lá na frente para dar uma de que ele era o bonzão, o primeiro de todos, ele descobriu que entre o terreno que ele estava e o outro lado que ele teria que alcançar, tinha tinha uma abertura. E essa da abertura seria transposta pelo tamanho da cruz de cada um. E aí, quando ele coloca o toco dele, ele descobre que não tinha distância suficiente para atravessar. E ele fica desesperado. E aí, o instrutor da corrida, ele vai até ele, e agora o que é que eu faço? Aí, sabiamente, o Senhor diz: Olha, filho, agora você vai voltar para pegar todos os pedaços, juntar e trazer de volta para passar aqui, no teu outro caminho. Ou seja, não adianta querer se livrar do fardo, porque em algum momento a gente vai precisar dele para colocar na distância que separa entre o nosso momento e o encontro com essa presença divina, fazendo a ponte com o trabalho de manhã, que está também no canal Roteiro Espírita. Ok? Então fica aí a ideia. Deixa de ser fardo quando eu carrego a minha cruz, consciente, feliz, porque bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Segure seu fardo, porque seja feliz com ele, aprenda, porque vem o consolo, a proteção, a sustentação, e você, vencendo a prova de hoje, com certeza não precisará mais dela amanhã. Porque se você captura, se você dá uma desperto, se você esconde, se você corta, com certeza a consciência vai dizer: ó, filho, ainda não dá para entrar no céu. Falta-se ajustar com aquele pedaço da cruz que você deixou do caminho. Quer uma sugestão? Volta. Processos reencarnatórios. Sob o guante da dor, do sofrimento, da limitação, para você se desenvolver, para você viver a experiência que você ainda precisa para chegar no céu. Não tem outro caminho. Perfeito, Robson. E a gente só tem a te agradecer, cara, porque
eu estou embevecido aqui como você conseguiu minimizar, dirimir os nossos fardos através da sua fala tão caridosa, né? Porque esse é o propósito da nossa doutrina, é levar amor e compaixão aos nossos irmãos. Então, eu só tenho a te agradecer por esse momento de hoje, né? Eliana colocou aqui para mim, penso também que Carlos teve um amor maior. Um amor foi muito grande mesmo, Eliana, e você me fez lembrar de uma situação que eu vou relatar rapidinho aqui para vocês. Minha avó achava que eu era o filho dela de uma encarnação passada, tá? E depois do desencarne dela, Robson, eu encontrei dentro do... Porque eu herdei todos os livros dela, os livros espíritas que ela tinha. Tenho até hoje muitos aqui. E achei dentro do Evangelho uma carta psicografada desse filho dela, dizendo que ia reencarnar na família. E ela atribui essa encarnação a mim. Por isso que ela me tomou da minha mãe. Aí, ainda que fosse verdade, ela Pois teria que sim, ser sua avó avó, com e não certeza. mãe da outra encarnação. Foi na outra encarnação, minha avó, e eu sou seu neto. Então me entenda isso, viu? Agora, a Eliane colocou aqui, que eu achei bem legal, me provocando, assim, vou mandar o meu para você, deve ser o fardo dela, né? E aí ela bota aqui risos. Não mande não, que eu não quero. O meu é mais pesado. Se eu vou contar o meu fardo, a senhora vai dizer, é verdade, vem aqui, manda, divide para cá, que a gente vai dar uma segurada no seu, que o meu é leve. Então, segura o seu, que o meu não é nada fácil, viu, dona Eliane? Mas brincadeira à parte, que cada um tome da sua cruz e não olhe para trás e seja fiel, porque Jesus diz: bem-aventurados aqueles que porfiarem fiel até o fim. Então, que sejamos esses, aqueles de ontem, a darmos hoje o testemunho de fidelidade, de amor, de felicidade, de alegria, de crença e confiança no Pai que está nos céus e que vela por todos os seus filhos, que não dá o fardo mais pesado do que o ombro possa sustentar. O frio conforme o cobertor. Mas eu preciso antes acreditar nisso e viver isso. Não pode ser mais da boca para fora, porque a todo momento nós estamos sendo chamados a sermos esse ou aquele que vai dar o testemunho de fidelidade à vontade do nosso Pai que está nos céus. E eu concluo a minha fala rapidinho também trazendo uma outra citação, uma frase que eu gosto muito dela. Diz assim: isso é bem doce, eu diria que é um refrigério dessa nossa fala hoje. Diz assim: Senhor, que as nossas vontades se coincidam, mas se não for possível, que prevaleça as tuas. Tomemos isso como um mantra. Digamos todos os dias ao acordar: Senhor, que as nossas vontades se coincidam, mas se não for possível, que prevaleçam as suas. Que assim seja, meu irmão. Muito obrigado, viu? Sua fala hoje Obrigado foi a vocês. inspiradora. Meus irmãos, mais um Conversa Espírita. E a gente vai terminar, como sempre, com aquele vídeo que nos faz refletir um pouquinho. Fica aí, espera um pouquinho, rapidinho, esse vídeo. Robson, até a próxima. Gratidão, amigos. Gratidão a todos. Muita paz. Obrigado. Até quarta-feira. Lugar do Socorro. Uma mensagem de André Luiz por Chico Xavier. Estará você sofrendo desencantos, varando enormes dificuldades, suportando empeços com os quais você não contava? O trabalho em suas mãos muitas vezes se lhe afigura um fardo difícil de carregar. Falham recursos previstos, contratempos se seguem uns aos outros.
Tribulações de entes amados lhe martelam a resistência. A enfermidade veio ao seu encontro. Entretanto, prossiga agindo e cooperando em favor dos outros. Não interrompa os seus passos no serviço do bem, porque justamente na execução dos seus próprios encargos é que os mensageiros de Deus encontrarão os meios de trazerem a você o socorro preciso.